Salve Maria, povo de Deus, Deus abençoe uma excelente terça-feira a você e toda a sua família. Hoje meditaremos Lucas capítulo 9, versículo de 51 a 56. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, em nossas ações e ajudai-nos a realizar, para que em vós comece, para que em vós termine, tudo aquilo que fizermos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Estava chegando o tempo de Jesus ser levado para o céu. Então ele tomou a firme decisão de partir para Jerusalém e enviou mensageiros à sua frente. Estes puseram-se a caminho e entraram num povoado de samaritanos para preparar hospedagem para Jesus. Mas os samaritanos não o receberam, pois Jesus dava a impressão de que ia a Jerusalém. Vendo isso, os discípulos Tiago e João disseram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para destruí-los? Jesus, porém, voltou-se e repreendeu-os, e partiram para outro povoado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos que me acompanham pelas redes sociais, e a você com muito carinho me acompanha pela Rádio Alternativa, Rádio Vida Nova FM, sejam bem-vindos a esses canais de evangelização. Uma alegria ter vocês aqui. Deus abençoe grandemente a tua vida. Amados irmãos, a você que me escuta pela primeira vez, seja bem-vindo a este canal, a esses canais de evangelização, né? Graças a Deus o Evangelho ele tem alcançado muitas pessoas, né? Por meio das mídias sociais, dos grupos de WhatsApp, enfim. Deus abençoe grandemente mesmo a sua iniciativa, a sua ajuda, a sua oração. Isso é muito válido também. Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Hoje a igreja celebra São Jerônimo, doutor da igreja, isso mesmo. Um santo que, por isso que nesse mês de outubro celebramos também, né, o mês da Bíblia, dedicado também a São Jerônimo, que teve um papel fundamental na tradução da palavra de Deus. Então São Jerônimo possa interceder por nós para que você, né, que está me escutando, possa ter mais amor, mais carinho pela palavra de Deus. Porque ali está toda, é como uma receita de comida, né, de bolo, que você tem um caderninho que anota todas as receitas. Quando você quer fazer um prato diferente, um bolo, você vai naquele caderninho e lá está a receita. Né? Você copia aquela receita e faz igualzinho e o bolo sai, o prato, enfim. A palavra de Deus é a mesma coisa. Nela está a resposta de tantos problemas, de tantos questionamentos. Nela, na palavra de Deus, se você encontra conchego, você encontra amor, carinho, você encontra palavra de conforto que vem de Deus. Então, é como se fosse um livro de receitas também. Então, que nesse mês de outubro, que a Igreja Católica celebra o mês da Bíblia, também pela intercessão de São Jerônimo, que possamos ter mais amor, mais zelo pela palavra de Deus. Hoje, neste belíssimo evangelho, o evangelista narra a decisão de Jesus de ir para Jerusalém, onde enfrentaria sua paixão. Mas a reação dos discípulos Tiago e João ao serem rejeitados pelos samaritanos foi natural, né? Senhor, quer que a gente manda descer fogo do céu para destruir esse povo? E Jesus então repreende e ensina que o verdadeiro discípulo não busca vingança, mas sim a salvação. Refletindo seu próprio caráter de não ter vindo para condenar, mas para salvar. Os versículos 57 e 59 continuam a narrativa com outros que se dispõem a seguir Jesus, mas com condições demonstrando as diferentes respostas à vocação para a vida cristã. E após o episódio dos samaritanos, outras pessoas manifestam desejo de seguir Jesus, mas com exigências e condições que não se encaixam no despojamento necessário para o discipulado. O texto mostra que seguir Jesus envolve renúncia, renegar-se a si mesmo, tomar a cruz, aceitar as dificuldades e sofrimentos diários.
e deixar para trás as seguranças e apegos terrenos. Olha que fantástico isso. Seguir Jesus envolve renúncia. Isso mesmo. Não tem como eu seguir Jesus, eu servir a Ele com o pecado, com a vida mundana. Não tem como. É preciso tomar a cruz. Jesus já disse isso. Toma a cruz e siga-me. A cruz representa a sua tribulação, o seu sofrimento, o problema que você tem enfrentado, a sua família, etc. Então você tem que tomar o seu problema e levar até Jesus. Tem uma frase que você conhece muito bem, né? Que fala muito assim: não mostre a Deus o tamanho do seu problema, mas mostre ao problema o tamanho do seu Deus. Há uma grande diferença em mostrar para o problema o tamanho do seu Deus. É mostrar sua fé, sua coragem, sua garra. Mostrar que você tem um Deus que pode todas as coisas. Mostrar que você tem um Deus que pode transformar. Mostrar que você tem um Deus que pode realizar tantos prodígios na sua vida. Isso é fé, como dizia Santo Agostinho. É ter fé se numa folha em branco e deixar que Deus escreva nela o que Ele quiser. Isso é confiar em Deus e permitir que Ele faça. Que Ele faça. Não é um chamado para vingança. Quando o Tiago e João foi rejeitado, né? Porque Jesus mandou eles na frente, mensageiros na frente, para anunciar a sua chegada. Porque já estava dando a hora de Jesus ser entregue. Quando Tiago e João chegou na aldeia dos samaritanos, simplesmente eles fecharam as portas e falaram: não tem lugar para vocês aqui. Não tem lugar para o mestre de vocês aqui. Então, não é um chamado à vingança. Só porque fechou as portas para mim, eu vou desejar que caia fogo do céu. Jesus disse: não. Nós não somos chamados a fazer vingança, somos chamados a amar. Imagina se todo mundo que desfaz da gente, porque as pessoas se desfazem da gente. É notório. As pessoas nos procuram pelas nossas utilidades. Lógico, não vamos generalizar, mas a grande maioria nos procuram pelas nossas utilidades. Eu tenho vivido isso na carne há tantos e tantos anos. Tem gente que quando eu preciso não atende telefone, não responde mensagem, não fala comigo. Mas quando precisa de mim, está ali igual um cachorrinho lambendo. Então as pessoas nos procuram pelas nossas utilidades. Padre Fábio de Mello fala muito isso, né? Que quando as utilidades acabam, as pessoas nos descartam. Mas Jesus nos ensina que a gente tem que amar do mesmo jeito. Amar essas pessoas. Amar as pessoas que tramam contra nós. Porque o discípulo, ele ama. Ele deve amar. Esse é o nosso papel. Eu estava vendo a esposa do Charlie, né? Aquele que foi cruelmente morto nos Estados Unidos, onde estava apresentando um comício para tantos jovens. Um homem muito religioso, de uma família muito linda, né? Que foi cruelmente morto lá nos Estados Unidos. Estava vendo a esposa dele, veio a público e disse que perdoa o atirador que matou o seu marido. Ser discípulo é isso, é perdoar. Como São João Paulo II, que levou aquele tiro e foi na cadeia, perdoou aquele homem. Será que nós temos perdoado aquela pessoa que nos ofende? Será que nós temos perdoado aquela pessoa que pisa no nosso calo, né? No modo de dizer. O discípulo, ele perdoa. Ele não guarda rancor, mas ele ama. O amor, ele supera tudo. O amor transforma. O amor, ele faz coisas que aos nossos olhos humanos é impossível de acontecer, mas o amor faz. O foco é a salvação. A verdadeira vocação cristã é buscar a salvação das pessoas e não sua punição. Esse é o foco. Salvar vidas. Seguir Jesus é uma jornada de entrega e renúncia, onde o discípulo deve estar disposto a carregar sua cruz, que é um símbolo de sofrimento e morte para o ego, mas que leva a vida com Deus. Esse é o nosso chamado. Servir com dor,
Tá difícil, tá servindo do mesmo jeito. Não espera estar mil maravilhas para você servir a Deus. Você tem que servir a Deus agora, do jeito que você se encontra, com dor ou sem dor, com sofrimento ou sem sofrimento. Essa é a nossa missão, servir a Deus a todo momento. Deus te abençoe, que São Jerônimo possa iluminar nossa mente, intercedendo por nós. Que a graça e a paz de Deus sejam no seu coração. Paz e bem, uma excelente terça-feira. Eu volto amanhã, se Deus assim nos permitir. Inspirai, Senhor, em nossas ações e ajudai-nos a realizar, para que em vós comece e para que em vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus te abençoe.